Levíticos, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá? Diz assim, ó: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Você entendeu, irmãos? Amém? Você entendeu que a palavra está dizendo, né? O fogo, ele não se apagará, ele arderá. Então as ofertas, o teu sacrifício de louvor, o sacerdote, ele vai ajeitar isso aí, o altar, né? E vai acender, esse fogo que está aceso, vai manter ele aceso, e vai ser queimado, e chegará até o Senhor, toda adoração, todo louvor, toda palavra, tudo aquilo que a gente tem feito, e esse fogo não apaga. Amém? Agora abre lá a tua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então, chegando em Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva nos olhos, o impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Amém? Até aqui. A Bíblia está falando aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, que as pessoas trouxeram esse cego e queria que Jesus impusesse as mãos para cura. Ele pegou um pouco de saliva, passou nos olhos, botou a mão, liberou uma palavra de cura. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele: e aí, está vendo alguma coisa? Esse cego olhou, falou, deu uma olhada, estava a vista começando a restituir. Ele olha e fala: olha, Jesus, eu estou vendo, mas eu estou vendo homens como árvores andando. Você entende o que é isso, irmão? Ele nos viu como árvores andando. Agora ele faz uma pergunta: a árvore anda, irmãos? Não anda, né? Aí Jesus orou, liberou a palavra de novo, e ele pega e olha de novo, e a vista está restaurada, limpa, perfeita, vendo assim como eu e você vê. Amém? E aí você me pergunta talvez agora, o que tem a ver homens como árvore e o fogo queimando continuamente no altar? Essa tarde eu falando com Deus, Deus me deu uma palavra, e como sempre Ele faz, Ele me deu a palavra, e depois de pronta a palavra Ele me deu os versículos, que são esses dois versículos. O que eu quero dizer para você? O Senhor me dá o sentido: olha, eu quero que você fale assim, é isso, é essa direção. E depois de tudo queimando aqui dentro, e uma coisa muito boa, e eu falo: e agora, Senhor, onde que vai ter um texto para tudo isso que o Senhor tem? Liberou? Aí o Senhor fala para mim: olha, Levíticos capítulo 6, lá vai ter no versículo 12, e no Marcos capítulo 8, versículo 22, você vai juntar esses dois versículos, e vai falar algo que eu tenho para a minha igreja. Amém? Hoje nós vamos falar sobre cumprir o propósito. Cumprir o propósito, amém? Você está disposto a cumprir o propósito? Louvado seja Deus. Lembra lá no começo do ano, quando nós iniciamos o ano, né? Animados, né? Não, começamos o ano, estava meio, ai Jesus, e agora? De repente Deus despertou, nós animados, Deus trabalhou nas nossas vidas, tivemos um ano
acelerado. Amém? Agora estamos chegando no final do ano, findando esse ano de 2022. Algumas pessoas a gente sente no espírito triste, outras achando que o propósito não se cumpriu, outras procurando outros caminhos para que o propósito de Deus se cumpra. E essas foram as minhas indagações a Deus, pastor Darcy, profeta do Senhor. Essas foram as minhas indagações ao Senhor essa tarde. Eu falei a Deus: Senhor, é necessário com que o homem procure meios para te ajudar a fazer com que o propósito se cumpra. Há necessidade que eu, miserável que sou, procurar maneiras, formas de dar um auxílio ao Senhor para se cumprir aquilo que o Senhor já tem estabelecido sobre a minha vida. Há necessidade de eu procurar achar que aqui, achar que ali, achar que lá são as formas corretas para dar uma empurradinha naquilo que eu acho que ainda não está funcionando. Essas foram as minhas perguntas. Aí o Senhor começou a trazer respostas ao meu coração. Começou a trazer respostas. Amém? Veio com esses versículos. Um dia foi aceso uma fogueira, o qual até hoje queima. Essa foi a primeira coisa que Deus falou para mim. Um dia foi aceso, filho, uma fogueira. E essa fogueira ela não pode apagar. Um dia foi aceso. Não foi eu e nem você que acendemos ela. Essa fogueira ela foi acesa há muitos e muitos anos atrás. Amém? E aí Deus me fez pensar uma coisa. Deus me fez pensar no fogo. Quantos aqui já fizeram fogo? Amém? Me faz lembrar o último momento que tivemos de oração e adoração lá na chácara. Louvado seja Deus. Aonde começou a se fazer um fogo. E ele estava meio difícil e estava ali fumaceando. Por um lado era bom que os bichinhos iam embora, mas ainda não pegava fogo. Aí começou alguém a soprar, começou alguém a banar, começou alguém a dar um jeito. E aquele fogo pegou. E depois que ele pegou, eu percebi que à medida que ele ia apagando, alguém ia lá e dava uma mexida na lenha. Alguém ia lá e ia botando a lenha, mexia na lenha, botava mais lenha. E o fogo não se apagava, sim ou não? Amém? Aí Deus falou para mim sobre o propósito. Muitas vezes nós achamos que não servimos para nada, achamos que o propósito na nossa vida não está acontecendo, achamos que não está fluindo. E aí Deus falou assim para mim: filho, o problema é que nós ainda não entendemos a função que estamos exercendo dentro do corpo, no formato de igreja. Porque a fogueira, olha só, Deus falou assim: o fogo foi aceso lá atrás, pessoas que nós nunca viu, e vamos ver um dia quando nós entrar no reino dos céus. E esse fogo nunca mais apagou. Alguém tem que estar botando lenha nesse fogo. Aí que vem algo muito extraordinário, a qual Deus falou ao meu coração. E eu quero que você grave isso no teu coração. Deus falou assim: sabe, filho, quem que é essas lenhas? Sabe quem que mantém esse fogo aceso? Essas lenhas são vocês. Deus falou: vocês são lenhas, vocês são os tição, vocês são aquilo que mantém o fogo. E aí eu comecei a compreender alguma coisa. Falei: uau, louvado seja Deus. Então é por isso que Deus fala que para que haja vida é necessário que morra. Ou seja, para que haja fogo, para que o fogo mantenha esse fogo aceso, eu preciso me jogar nesse fogo, para que eu venha cumprir o propósito como igreja, na igreja que eu exerço, onde eu estou. Louvado seja Deus. E aí quando eu me lanço no fogo que já está aceso, que não foi aceso por mim nem por você, eu me lanço nesse fogo, eu vou começar a cumprir um propósito de queimar, um propósito de aquecer, um propósito o propósito de Deus sobre a minha vida. E aí nós vamos ver uma coisa: toda tição, seja maior ou seja menor, ele começa a queimar, 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 até virar cinza. Amém? Não é assim? E acaba. Agora eu quero perguntar para você: alguém aqui tem uns ditados aí, nasceu para semente, tem uns negócios assim, né? Todos nós iniciamos um dia e terminaremos em algum dia. Amém? Só que se nós iniciarmos somente como seres viventes e não entender o propósito de queimar,
não entendeu o propósito de acender. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que quando nós entendermos que somos madeira, que nós somos brasas, somos tição para manter esse fogo aceso, aí nós vamos ter que ter coragem de ser lançado ao fogo. E a Bíblia diz muito sobre fogo. A Bíblia, quando vai falar de fogo, o fogo purifica o ouro, o fogo tira toda impureza, o fogo queima a palha e deixa aquilo que é bom. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, para que haja vida na minha estação, na minha geração e nas gerações que vêm, eu preciso ser corajoso e me lançar nesse fogo, para que essa chama não se apague, porque a Bíblia fala que ela não pode se apagar. E aí você fala: da onde você está tirando tudo isso, pastor? Esses fundamentos, eu não vi. Eu vejo, irmão, esse fundamento quando Jesus Cristo morre lá na cruz. Quando Ele morre lá na cruz, Ele estabelece um novo testamento para mim e para você, um novo decreto sobre a minha vida e sobre a tua vida. E Ele fala: não habito mais em templo feito por mão de homem, agora eu habito em você, em mim. Eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Antigamente, lá nos Levíticos, havia um templo, um lugar onde tinha o pátio, tinha o santo do santo, e os lugares onde você entrava, oferecia seu sacrifício, sumo sacerdote fazia isso, queimava aquela oferta, aleluia, e até a cinza, aleluia. O que eu achei mais extraordinário, que a cinza não é jogado fora, a cinza é guardada num lugar de importância, aleluia. Sabe o que Deus falou para mim? O legado de cada um vai permanecer para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Todo homem, toda mulher que entender o propósito e viver esse propósito, até quando não tiver mais nada, até quando for só cinzas, cumprir o seu propósito, aleluia, será lembrado e colocado no lugar de destaque. Aleluia. Foi isso que Deus falou para mim essa tarde. É angustiante você olhar para essa rua, é angustiante você olhar para essa igreja e ver tantas pessoas que entram e saem, tantas pessoas que vão e vêm, e parece que nada está acontecendo. Jesus falou, Deus falou no meu coração: está acontecendo. Vocês estão cumprindo o propósito nesse lugar. Vocês estão cumprindo o propósito. Tirem isso do vosso coração. O fogo está queimando, a chama está ardendo ainda, e não vai parar de queimar. Você está entendendo, irmãos? Meu Deus. Então, quando você entender que você é como uma lenha e você precisa se jogar nesse fogo, sabe por quê, irmãos? Você precisa encorajar os outros. Você precisa sinalizar para os outros como que faz, porque depois que você terminar de queimar, alguém vai ter que se jogar também e manter essa chama ardendo. E depois que isso parar de queimar, vai ter que outro se jogar, e outro, e outro, e outro, e outro. E até hoje nós estamos vivendo isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos tição, quantos homens manteram essa chama acesa para chegar até aqui, até em nós, e agora está em nossas mãos saber funcionar no corpo de Cristo, mantendo esse fogo aceso. Aí sabe o que Deus me falou? Ele falou assim: filho, o sumo sacerdote, o sacerdote da casa, há um trabalho difícil e muitas das vezes ingrato, porque às vezes tem lenha que quer queimar e não está preparada. E aí eu lembrei da chácara de novo, Eric. Sabe o que eu lembrei? Que quando nós fizemos um fogo, havia umas lenhas verdes, havia umas lenhas úmidas. E o que a gente faz com lenha úmida e verde, pastor Darcy? Nós colocamos do lado do fogo para ela ir aquecendo. Vai aquecendo, vai secando, vai aquecendo. E você vai preparando essa pessoa, você vai preparando a lenha, vai preparando assim: olha, vai aquecendo aí, que já já você vai entender, você vai pular para o fogo, e você vai queimar também. Então você vai aquecendo, e esse é o nosso trabalho. Nós estamos colocando alguns tição do lado da fogueira, para ser aquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que quando você menos esperar, chegará o teu momento, a tua hora de queimar e funcionar e manter-se a chama acesa. Eu estava me sentindo inútil, incapaz, e o Senhor falou assim: você já está queimando, filhão,
Você está queimando, você está funcionando no propósito. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Nós somos a lenha que mantém esse fogo aceso. É nós. Olha para o irmão do outro lado, fala aí na gira de hoje. É nós, mano. É nós. É nós. Precisamos entender o nosso papel. Nós precisamos entender. Parar de murmurar, irmãos. Nós murmuramos demais. Ô ser humano ingrato. Ô ser humano difícil. Nós falamos da palavra. Nós falamos agora há pouco de 12 juízes, que cada vez que eles se levantavam é porque o povo pecou, falhou, e ele virou as costas para Deus. Deus tem que ir lá de novo, e de novo, e de novo, e não para até hoje. E Deus está falando hoje para mim e para você: vamos parar e vamos olhar para tudo aquilo que Deus já fez na minha e na sua vida. Olhe lá em janeiro como você era, olhe para hoje como você é. Não precisa de ir muito longe. Vamos ser ousados. Eu estou vendo que tem uns casal aqui. Aqui o irmão está sozinho, mas a esposa está aqui sozinha também. Está lá o irmão lá, 2 irmãos. Eu quero que cada um olhe bem ousado no olhar, no olho do outro. Olhe aí para ele. Olhe para ele e fala assim para ele: como é que foi teu ano? Pergunta: se queimou? Funcionou? Pergunta assim para ele: recebeu alguma bênção esse ano? Será que alguma coisa aconteceu na tua vida? Vamos ser bem ousados agora para nós finalizar. Olhe bem no olho dele e fala assim: como que você estava em janeiro? Olhe, fale para ele: ei, Kleber, como é que você estava em janeiro? Pastora, como é que você estava em janeiro? Meu irmão, André, como é que estava a tua vida em janeiro? Hein, Eric, como é que estava a tua vida em janeiro? Como é que estava? Vamos lembrar agora, fevereiro, março, abril. O que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua vida? Será que alguns aqui, será que Deus não fez um milagre tão maravilhoso na tua vida? Será que você não viu nada acontecendo? Será que você não viu essa chama pegando fogo? Aleluia! Será que essa chama não te purificou e toda a palha foi queimada, toda impureza foi jogada fora? Será que não produziu nada dentro de você? Será que tem alguma coisa acontecendo aí dentro de você? Será que alguma coisa aconteceu dentro da tua casa? Será que o teu trabalho, a tua vida amorosa mudou? Será? Estamos cumprindo o propósito, pastor. E eu quero falar uma coisa. Deus falou: você acredita se você quiser. Deus falou assim para mim: eu não dependo de Lula e nem de Bolsonaro para cumprir o que eu tenho para cumprir na vida de vocês. Então, olha, descanse os vossos corações, porque o que Ele falou está decretado e nós vamos viver. Deus falou hoje para mim: falei que vou levar vocês para as nações e vou levar. Deus falou hoje para mim, porque a gente fica preocupado: e agora como é que vai ser? Deus falou assim: peraí, agora deixei de ser Deus na vida de vocês, deixei de ser soberano na vida de vocês. Será que porventura esse episódio nunca aconteceu na face da terra? Será que nunca teve um Saul? Será que nunca teve um Nabucodonosor? Será que nunca teve um Nero? Aleluia! E agora nós vamos se acovardar? Não vamos. Descansa o vosso coração. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Na verdade, Deus está preparando a terra, Deus está preparando o momento, Deus está preparando tudo para que o avivamento do Senhor aconteça na minha vida, na tua vida, e eu e você funcione. Você está entendendo? Irmãos, eu queria que você estivesse aqui nesse corpo agora, você entendeu o que está acontecendo aqui dentro, o que Deus está falando hoje, o dia inteiro. O dia inteiro hoje Deus falou comigo. Ele fala todos os dias, mas hoje cumprir o propósito é entender o que somos. Nós falamos algumas coisas esse ano sobre isso, né? 5 ministérios. Entender a nossa função. Deus não dá ministério, mas dá
Ele nos dá territórios. E daí nós usamos o ministério para funcionar no território que Deus já nos deu. Deus já nos deu autoridade, governo sobre lugares, e esse lugar é o primeiro. Então nada do que Deus falou mudou. O que muda somos nós. Nós temos a facilidade de mudar e esquecer decretos que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Deus está falando assim, repete para a minha igreja: não dependo de governo A e nem de B para que as minhas coisas funcionem. Não depende. Agora, cada um vai receber como quer. Quer ficar descansado e confiar no Senhor? Quer fazer força? Cada um. Eu estou descansado no Senhor, irmãos, porque eu já passei por algumas e o Senhor me livrou de todas. Amém? Você está entendendo, irmãos? Tem algum tição aí preparado? Sendo preparado? Ou algum já está queimando? Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, para cumprir o propósito, Deus, eu anotei algumas coisas porque Deus falou hoje. Tem dias que Deus trabalha assim comigo, anote aí porque são coisas que eu estou falando. Sabe quem que falou? Meu Deus, foi o pastor que falou? Ou eu que li esses dias? Pega a caneta e anote. Foi, acho que eu que ministrei alguma coisa falando sobre isso, que Deus falava. Agora pega e anote tudo que eu estou falando. Então hoje foi mais ou menos isso. Deus me deu algumas coisas, falou: anote, porque eu quero falar com a igreja. Cumprir o propósito é aceitar o chamado. Sabe o que é? Cumprir o propósito. Se Deus chamou para ser madeira, ser lenha, não adianta querer ser ferro, meu filho. Não vai funcionar. Se Deus chamou para ser prego, não vai ser martelo. Você tem que aprender a ser pregado. Você está entendendo? Cumprir o propósito. E às vezes você acha que não está cumprindo o propósito. Eu comecei a lembrar de tudo isso aqui, pastores. Pastores, porque tem muitos aqui que vão ser pastores também. Deus começou a me fazer lembrar de tudo. Deus falou assim: o que seria da areia sem o cimento? O que seria dos areia e cimento sem o ferro? Os construtores. Como é que vão fazer uma base, um fundamento, se não tiver ferro, pedra, areia e cimento? Então cada um cumpre o seu propósito. E cada um cumprindo o seu propósito se faz um fundamento. Então Deus está falando para nós: vamos cumprir o nosso propósito. Você está cumprindo o teu propósito, não fuja dele. Não fuja do propósito do Senhor. Mantenha-se firme no Senhor. Acredite, irmãos. E agora, sabe o que Deus falou para mim? E se chegar até o fim, e você só queimou e manteve o lugar aceso, e você acabou de queimar porque acabou a tua lenha, e chegou a hora de outro pular no teu lugar e começar a queimar, você já cumpriu o propósito. O problema é que nós queremos ver coisas extraordinárias funcionando e acontecendo, e na verdade o que Deus precisa é que o fogo mantenha-se aceso e queimando e ardendo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprir o propósito é perseverar até o fim. Hoje Deus falou comigo. Hoje eu estava vendo a minha mãe ministrando, até compartilhei um pedacinho. Me chamou muita atenção, porque acho que foi a última mensagem última vez que ela falou. Me chamou a atenção aquela parte que ela fala: olha, cuide do meu filho, cuida dele, honra essa casa, honra a Deus, honra ele. Ela falou bem com vergonha e com humildade. Eu percebi isso, que ela chegou a dar uma atropeladinha assim no jeito de falar, sem jeito até do que o povo iria pensar, né? Honra a Deus, honra essa casa, honra meu filho. E eu fiquei pensando, olha só como é que uma pessoa, quando ela cumpre o propósito, até quando está acabando no último paviozinho, ela ainda está dando algumas: olha, faça isso, continue. E a última coisa que ficou naquele videozinho foi: nada nesse mundo me faz pensar em parar, me faz pensar em desistir. Nada nesse mundo me faz parar de ter fé. E ela fala assim: e olha que eu tenho luta. Irmãos, muitos de vocês não tiveram o prazer de conhecer a fé
a fidelidade dela e as lutas dela. Eu confesso que eu peço perdão para Deus sempre, falo: Deus, perdoa, porque eu falei várias vezes para minha mãe: desiste disso aí, para, a senhora sofreu a vida toda, vai ficar isso aí a vida toda. E ela nunca desistiu, nunca parou de orar, nunca parou de acreditar. E no último final, nos últimos momentos, ela ainda fala: olha, a minha esperança era testemunhar que meu marido restituísse, mas se eu morrer antes e não ver isso, eu espero que um dia ele mude e eu lá ainda receba ele, porque eu não vou parar de acreditar e orar. Sabe o que Deus falou para mim? É essa fé que está faltando nos dias de hoje. É essa fé que não importa a situação, se recebeu ou não recebeu, se ganhou ou se não ganhou, porque a fé não se trata de barganhar, mas de você acreditar e manter-se firme no Senhor. Sabe o problema de hoje? Que hoje, se você não receber o que você quer, se você não ganhar o que você quer, se as coisas não funcionar do teu jeito, você larga do Senhor, larga da igreja, larga do pastor, não presta mais. Não presta, tem que ser do teu jeito. Mas a Bíblia fala que nós precisamos estar com Ele, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. É pelo que Ele é. Será que você consegue entender isso? É pelo que Ele é. Você precisa cumprir o propósito. Se o propósito for só manter aceso, não é só, é tudo. Essa chama está ardendo desde sempre. E precisa de homens e mulheres corajosos para manter esse fogo aceso. Você está entendendo, igreja? Cumprir o propósito é estar preparado para que toda palavra liberada do Senhor se cumpra em sua vida. Sabe qual que é o problema? Outro problema? Deus libera a palavra, e olha quanta palavra foi liberada nesse altar esse ano. Aí na hora, a pessoa emocionada, aleluia, glória a Deus, recebe e faz propósito com Deus. Mas ao decorrer dos dias, o mundo começa a vencê-la, as aflições, as dificuldades, e quando a gente menos espera, as pessoas vão perdendo as forças para o mundo, que não deveria, porque conhece a verdade é liberta, não podia perder. Vai dando lado, vai dando brecha. E sabe o que acontece? Não se prepara para que o propósito aconteça. A Bíblia nos ensina que nós precisamos estar preparados. Deus libera a palavra, mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Quando o sacerdote falar: filho, fica do ladinho do fogo, que você precisa se aquecer, você precisa secar um pouco, precisa sair, tirar essa umidade, porque já já você vai ser usado. É você ter humildade e ouvir isso e se manter do lado do fogo. Você está entendendo, igreja? Então você precisa se preparar para que o propósito funcione na sua vida. E todos os dias você perguntar a Deus, além de você funcionar desta forma, você sempre perguntar a Deus: no que mais? O que o Senhor tem de mais? Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Porque eu quero funcionar no reino de Deus, porque eu quero ser bênção no reino de Deus. Eu quero ser bênção para a minha geração, e eu quero ser uma preparação para a próxima. Que miseráveis seríamos nós se nós morrêssemos aqui e nada nós deixássemos para a próxima geração. Nós precisamos entender isso, nós precisamos lutar pelo que nós estamos vivendo, mas deixar um legado para aqueles que estão chegando, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Aleluia. Eles têm que estar encorajados a se jogar nesse fogo, irmãos. Aleluia. Aleluia. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, um dia quando fizeram um decreto? Olha aí, irmãos. Por isso que eu não me assusto mais com o que acontece nesse Brasil. Eu não me assusto, porque eu tô fundamentado na palavra do Senhor. Eu já vi essa história acontecer várias e várias vezes. Agora vamos fazer uma estátua, e todo mundo que não se prostrar será lançado no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Sabe o que eles eram? Eles eram tição, eles eram madeiras prontas. Ó, nós vamos te dar mais uma chance.
Parece que eu vejo eles falando assim: olha, se eu tivesse medo de fogo, eu fui preparado para isso. Eu fui preparado para queimar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É que as pessoas não entendem que o nosso queimar é igual a sarça ardente muitas das vezes. Ela queima, mas não consome. Ela queima, mas não consome. Ela queima, mas não consome. Isso pode levar tempo. E quando eles deram mais uma chance, eles falaram: olha, pode tocar a buzina, pode tocar o pífaro, pode tocar toda sorte de música. Toque. E tocaram. E eles se manteram de pé de novo. Falaram: olha, agora vocês provocaram a ira. Acenderam o forno 7 vezes mais forte do que era. E lançaram aqueles 3 homens dentro dessa fornalha. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque quando você está preparado para esse momento agora, se você não tivesse preparado, ia ser igual uma palha assim. Preparados. Daí sabe o que acontece? Olha só que interessante que Deus fala aqui. Olha o que acontece. Homens de fé muda a estação. Homens de fé muda a visão do rei. O rei se deusando e tal, e agora se não prostrar. Agora acontece um milagre. 3 homens é lançado no fogo. Eu nem ia falar sobre isso, não tem isso aqui anotado não. Isso aqui é Deus que está falando. Jogam 3 homens na fornalha. Daí daqui a pouco eles vão olhar lá, não tem 3, agora tem 4. E um é semelhante ao filho do homem, a um ser. E estão caminhando no fogo, 7 vezes mais quente. Caminhando. Esse é nós, irmãos. O povo chama a gente de doido. Esse povo é doido. Nós estamos no fogo queimando e nós estamos caminhando, adorando, porque o 4º homem está conosco aonde nós estivermos, aonde nós formos. Homens preparados para queimar. Homens preparados para queimar. Eu não estou falando de fogo estranho, porque está cheio de fogo estranho nesse mundão. É de assustar até. Parece que é fogo, parece que é de verdade, mas não é. É estranho. É estranho. Sabe como é que você descobre se é de verdade? Joga no forno. Se caminhar na mesma unção que tá parecendo que está lá, opa, é de Deus. Agora se começar a gritar, ai, pode saber que é fogo estranho. E olha que se nós fizéssemos uma peneirada aí nessa cidade, nós ia escutar muito ai. Meu Deus. Você está entendendo o que é um homem preparado para queimar? Cumprindo um propósito de Deus. Deus te chamou para cumprir um propósito de Deus. E você está cumprindo. Você estava chegando agora no final de dezembro e pensando: meu Deus, tanta coisa nós falou, tanta coisa o pastor falou, tanta coisa o profeta, a pastora falou, e parece que nada está acontecendo. Duvido que não passou na tua mente, irmãos. Alguma mente passou isso. Parece que não está acontecendo nada. Eu já vou te dar algumas coisas. Espera aí, irmãos. Cumprir o propósito, eu já leio e vou ler de novo. Cumprir o propósito é estar preparado para que toda palavra liberada do Senhor se cumpra em sua vida. Agora, Deus fez anotar mais umas coisas aqui. Ano de 2022. Ano de aceleramento. Não é, pastor? Será que aconteceu alguma coisa esse ano? Aconteceu alguma coisa, irmão? Olha para o irmão lá e fala assim: está acontecendo com você? Olha aqui o que Deus falou. O que eu esquecer, você me lembra, tá? Foi um ano. Primeiro já começou aqui, ó. Foi um ano que vencemos a Covid. Foi ou não foi? Foi quando nós vencemos. Você está vivo? Olha para o irmão lá e fala: você está vivo? Então é sinal que você venceu. Você venceu. Então olha aí, já começou assim. Vencemos a Covid. Foi um ano que batizamos. Em nome do Pai, do Filho. Então está se cumprindo o propósito do Senhor. Amém? Foi um ano que batizamos. Foi um ano que colocamos cerâmica, pintamos. Foi um ano que forramos. Parece que é... Não, peraí, eu vou tentar ajudar vocês. Parece que é normal, né? Colocou cerâmica, beleza, bom, normal, todo mundo coloca, pintar, todo mundo faz, forrar, todo mundo faz. Faz isso sem dinheiro. Quem faz isso sem dinheiro?
Tem alguém que consegue fazer isso aqui sem dinheiro? Então isso aqui foi o que aconteceu aqui. Sem dinheiro, sem recurso, sem caixa. Um dia Deus desperta algo dentro de mim. Vocês lembram disso que eu falei? Irmão, Deus despertou aqui. Agora nós vamos voltar de novo. Vamos construir, vamos fazer altar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco já vem cerâmica e vamos embora para cerâmica. Nós queremos pintar, mas não queremos coisa pouca. Nós queremos souvenir. E chega souvenir. E não foi assim? Lá na frente nós queríamos fazer um negócio diferente. Aí já vem um pastor, olha, eu vou botar o grafiato para ficar mais legal ainda. O irmão já começou aqui, já fez a cruz. Vamos fazer um negócio diferente aí. Fez a cruz. Já deu o pé inicial. Falou, agora vai que vai. Daí ele não ficou contente só com a cruz. Não, vou fazer o hall de entrada também. Irmão, depois vamos fazer o orçamento para ver quanto que... Faça o orçamento para você saber quanto que custa o hall de entrada, quanto que custa a cerâmica. E daí fala assim, como que vocês compraram? Porque Deus é na nossa vida, porque dinheiro ele não tinha. Você está entendendo? E tinta, nossa. Quanto que... Esses dias eu me assustei, porque nós precisamos pintar o forro aqui. Eu falei assim, acho que nós temos que comprar uma souvenir, né, moço? Que daí 2 mãozinhas vai, né? Pastor, isso aqui é 600? Falei, eita, 500, 600 pila, um calata. Pois não chegou com como é que chama aquele selador? Era selador, tinta, chegou tudo. Sobrou ainda, fizemos lá para fora, chegou mais tinta. Fizemos lá o cinza. Amém? Louvado seja, a tinta preta está comprada, viu, Robson? Não sei se vocês percebem aqui, eu dei uma mão na metade. Está faltando um corajoso para terminar para cima. Está comprada. Então olha só o quanta coisa Deus fez. Não é verdade? Então Deus nos abençoou com a cerâmica, nos abençoou com a pintura. Fizemos lá fora. O forro. Normal, todo mundo forra. O menino que nos abençoou falou que antes ele tinha feito um orçamento antes, uma coisa assim por cima, 8 mil reais para fazer. Agora fala assim, 8 mil reais para uma igreja que não entra 1.000. Não entra. Às vezes nem metade do 1.000 não entra no mês. Às vezes nem a metade do 1.000 entra no mês. No mês, eu estou falando no culto. No mês. Hoje eu falo no culto porque hoje eu estava brincando assim, assistindo um culto de um apóstolo aí. E ele falando lá no começo, aquela coisa difícil. E aí eu precisava de pagar 70 mil reais na segunda-feira. Falei, meu pai do céu, 70 mil reais. Tinha que pagar, ele estava perdendo os cabelos já. E não sabia o que fazia. E aí, Jesus amado. Aí foi para a oração, Deus falou assim, hoje no culto, na hora da oferta vai entrar os 70 mil reais. Eu falei, Mas ainda vamos chegar nesse patamar, se Deus quiser, profetizo, né? Mas nas nossas condições que nós vivemos hoje, para chegar nos 70 mil, talvez ia levar 70 anos, hein? Sei lá, não sei quanto tempo. Do jeito que está hoje. Estou dizendo. Estou falando isso para você, irmãos, para você entender o tamanho do milagre, né? Aí o pastor falou assim, olha, daí chegou, fez a oferta e tal. Ele olhou para o cara que foi lá para dentro contar as ofertas, fez assim para ele, para saber se deu. Aí o cara fez assim para ele, não deu não. Aí ele, meu Deus, já pesou o coração. Falei, ai Jesus, e amanhã tem que pagar essas contas e tal. Aí disse que quando acabou o culto, chegou um irmão, falou, pastor, vou falar com o senhor. Então, recebi uma herança aí, e eu nem coloquei lá no gasofilaço, porque não cabia, porque é 70 mil reais. Meu Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você, irmãos? Basta você funcionar no propósito. Se é para queimar, queima. Se é para ser pregado, seja pregado. Se é para pregar, pregue. Se é para ser o fel, seja o fel. Se é para ser areia, seja areia. Mas funcione. Porque todas essas coisas vos serão entregues. Deus vai nos entregar em nossas mãos. Não acabou. Não acabou. Amém? Porra, 8 mil reais. Tem dinheiro? Não tem. E eu ainda falava assim, rapaz, os mais velhos aí sabem disso. O Arão acho que vai lembrar disso, a pastora com certeza. Olha, se eu tivesse dinheiro para forrar de isopor ou drywall, mas vamos fazer o PVCzinho mesmo, né? Tem que ter muita coragem, né? Aí um dia chega um cara aí, olhou tudo os TNT esticado, falou assim, olha, ei pastor, esse forro aí, ele está morando. Ele falou assim, olha lá que se Deus fizer isso, isso, aquilo,
eu vou doar o forro para vocês. E aí eu falei para ele, então o forro já é nosso, porque todo aquele que pensou em abençoar a igreja, já está abençoado. E está aí, amém? Será que Deus fez alguma coisa para nós esse ano? Hã? Será que Deus fez alguma coisa para nós? Esse ano também foi e está sendo um ano da gestação. Isso é bênção. Você acha que esse é sinal ruim? Isso é sinal do céu, é? Nós temos para esse ano aí 4, né? 4, se eu errar me falem. 4, né? 2 já nasceu e 2 ainda vai nascer, né? É isso? Por enquanto, não acabou o ano ainda. Os filhos estão chegando, irmãos. Os filhos estão chegando, sendo gerados. Amém? Glória a Deus. Realizamos conferências, seminários, festa das cabanas. Eita, pioneiro nessa cidade. Conferência Desperta Débora, encontro com as Débora, conferência da igreja. Seminários. O pastor fez um seminário no começo. Foi bem no comecinho, quando ele começou a caminhar, né? Já começou num seminário. E daí depois veio as conferências do seminário, encontro com Deus. Viemos conto com Deus, irmãos. Você está entendendo? Foi tudo isso em uns 10 anos de... Não, irmão, só esse ano. Só esse ano. Encontro com Deus, encontro com as Débora. E sem contar os atos proféticos. Ativamos pessoas nesse lugar. Existem igrejas funcionando nessa cidade que foi ativado aqui, ó, pastores machucados, pastores que não suportavam mais. E a gente abraçou, a gente orou, a gente abençoou, a gente amou e amamos até hoje. Estão funcionando. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa: estamos funcionando no propósito? Estamos queimando? Estamos sendo funcional, sim ou não? A quantidade de pessoas não quer dizer nada, irmãos. Não tem a ver com quantas pessoas nós temos, tem a ver com quantas nós estamos alcançando, quantas pessoas a gente tem ativado, a gente tem abençoado. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Amém? Irmãos, eu vou falar, antes de eu partir para o finalzinho ali. Este ano, a gente fez muitos atos proféticos. Esse ano, a gente batizou a bandeira de Matinhos, declaramos como a noiva de Cristo. Esse ano, nós purificamos a fonte, principal fonte, que abastece Matinhos inteiro. Oramos, purificamos e abençoamos. Louvado seja Deus. Esse ano, nós declaramos e pedimos perdão e remissão pelos pastores corruptos que se venderam, políticos corruptos que se venderam, pastoras machucadas. Nós fizemos esse ato diante das prefeituras, orando, pedindo perdão, remindo tudo isso. Louvado seja Deus. Esse ano nós recolhemos sangue na mata, né, pastor? Lá na chácara, recolhendo sangue de inocentes. Tudo ato profético que nós fizemos todo esse ano. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse ano nós declaramos que as nossas crianças foram libertas de todo mal, de todo abusamento. Foi feito mais um ato profético aqui dentro. Vocês lembram disso? Quando que foi isso? Que ano que foi? Este ano. Tudo esse ano. Louvado seja Deus. E não só isso. Aí talvez alguém estava ali pensando: puxa vida,
Parece que não está acontecendo nada. Parece que nada está funcionando. Nós estamos cumprindo o propósito. Este ano nós acendemos a chama do avivamento dessa cidade. Meu Deus. Este ano nós tivemos consagração, e talvez uma das mais importantes consagração desse ministério profético e apostólico. Foi esse ano que Deus nos levantou como apóstolo e levantou o pastor como profeta. Sabe por que eu estou trazendo tudo isso à lembrança de vocês? Porque tudo isso aconteceu esse ano. E que eu quero trazer à memória de vocês: os planos de Deus, os propósitos de Deus está acontecendo, não morreu e vai funcionar. Sim, vai. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. É certo que alguns não iam até o fim mesmo. É certo que alguns não vão até o fim mesmo. Quando nós vamos ler a história, nós vamos ver muitas pessoas que começaram bem e acabou deixando o propósito. Mas outras vão até o fim. Outras vão se restaurar e vão continuar. Outras vão abandonar mesmo, abandonada. E não tem problema, porque a igreja ela é assim mesmo. Uns vêm, outros vão, mas o propósito continua. A chama continua ardendo. Aleluia! Eu quero despertar em você essa chama. Eu quero que você seja despertado nessa noite, entendendo que você é importante para o reino e para o corpo. Aleluia! Não morreu, não parou. As coisas só estão, elas estão está tudo pré-feito assim, ó. Já vai começar a estralar e despertar muita coisa nesse ministério. Amém? Quer ver? Continue com a gente. Quer ver de perto? Porque se você ver, você vai ver de qualquer jeito, nem que seja de longe. Mas eu queria que você estivesse perto. Queria que você estivesse perto, participante. Amém? E é isso. Eu tenho certeza que tem mais coisa. Tem mais coisa. Nós fizemos muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Muitas coisas mesmo. Agora eu quero que você reflita sobre isso e responda para si mesmo: essa igreja está cumprindo o propósito? Sim ou não? Hoje Deus falou para mim assim: para alguns dar uma resposta é inchar e movimentar, e para outros é manter a chama acesa, para que quando chega a vez do outro o fogo está queimando. Tem gente que não se preocupa se o fogo está queimando, o importante é mostrar alguma coisa. O trabalho que nós estamos fazendo. Ô meu irmão, acendemos a chama do avivamento nessa cidade. Aleluia! E se amanhã, depois, sabe o que Deus fez eu lembrar? Hoje também Deus me fez ler o livro de Abacuque inteiro, 3 capítulos. Hoje eu li o livro dele, do começo ao fim. E aí eu querendo entender por que Deus me fez ler o livro de Abacuque inteiro. E daí eu entendi depois que eu li ele inteiro. Abacuque começa reclamando. Abacuque começa falando: Senhor, o que está acontecendo aqui? Olha esse povo rebelde, olha o governo corrompido, olha os governantes, olha não sei o que, olha não sei o que lá, e olha para cá. E ele está chateado, parece que não está funcionando. Ele estava se sentindo assim também, talvez. Mas será que está funcionando? Será que eu estou funcionando? Ele começa assim. De repente, em oração, Deus visita Abacuque. Foi agora que agora eu lembrei escreve. Aí o Senhor visita Abacuque e fala assim: agora você pega a caneta e escreve o que eu vou falar para você, filho. Você quer saber de umas coisas? Eu vou mostrar para você umas coisas. Só que anota. E daí
ele pega e começa a anotar. E Deus começa a falar com ele. E quando Deus começa a falar com ele, ele começa a compreender o processo. Sabe esse sentimento que parece que não aconteceu nada? Igual talvez algum de nós aconteceu. De repente Deus começa a mostrar. E ele começa a observar que, olha, na verdade aconteceu muita coisa. Está corrupto, está tudo lascado, mas aconteceu muita coisa. Então, em vez de eu murmurar, em vez de eu ficar reclamando, eu vou começar a orar ao Senhor por avivamento. Eu vou começar a ativar isso no meio onde eu estou. E aí Abacuque começa a fazer isso. Ele começa a orar, começa a falar com Deus, começa a declarar, profetizar avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anjos. Aviva, Senhor. Ele começa a orar ao Senhor. E daí, quando termina o livro de Abacuque, eu entendi, aí que eu fui entender o processo da chama, do tição. Aí que eu fui entender tudo isso que Deus falou para mim. Porque daí ele estava lá brigando com Deus, querendo saber, querendo entender por que o ímpio ganha, por que o ímpio parece que tem mais facilidade, por que isso, por que aquilo. Daí Deus traz esclarecimento, manda ele anotar, o coração dele fica aliviado. E de repente ele fala assim, olha, não é tempo de parar, é tempo de buscar. E começa a buscar por avivamento, E daí quando ele entende o propósito, entende que ele está funcionando no propósito, entende que a chama está ardendo e que ele está no caminho certo. Aí no final do livro ele começa a falar assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da videira minta, ainda que isso e que aquilo, que aquilo outro, eu me alegrarei no Senhor. Ele está falando assim, ainda que não aconteça isso, ele está querendo dizer assim, ó, ainda que eu não experimente o avivamento, ainda que eu não experimente tudo que eu falei, ainda que eu não experimente tudo que eu profetizei, os atos proféticos que eu fiz, e não tenho que experimentar mesmo. É isso que nós temos que entender. O que fazemos nós hoje não tem a ver com agora, muitas das vezes. Ele está dizendo, ainda que a videira ainda não floresça, eu me alegrarei, ou seja, eu cumpri o propósito. Você está entendendo, igreja? Deus está falando, cumpra o propósito. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Cumpra. Muitas vezes nós ficamos com o coração pesado, mano, porque nós queremos ver que funcione, né? Nós vamos lá, acende o fogo, daí nós ficamos olhando para ver se vai vir fogo do céu. Não é assim? Mas nós já acendemos, já declaramos. Quando nós menos esperar, de repente, eu tenho fé que nós vamos experimentar. Mas de repente nós não experimentamos, mas de repente nossos filhos vão ver tudo isso. Daí nossos filhos vão falar assim, olha, uma vez eu fiquei sabendo de uma coisa, meu pai, mais um grupo de irmãos, eles pegaram umas tochas, tinha um profeta doido, foi no mato, cortou uns bambu, pegou 1 litro de gasolina e nós tudo de noite fazendo tocha, oramos nas ruas, declaramos. Lembro que o pessoal declarava, esse menorá agora é do Senhor, nós declaramos que é do Senhor. E de repente alguém tocou um chofar, e no tocar do chofar todas as tochas foram acesas, e foi declarado aceso, foi declarado, a largada foi dada naquele dia do avivamento sobre essa cidade. Então eu fico imaginando as crianças talvez falando assim, os jovens falando assim, olha, isso que nós estamos vivendo aqui, meu pai participou, o meu tio participou, o meu vizinho participou, eles fizeram, eles contaram mesmo, até registraram uma carta falando sobre isso. Se vocês quiserem eu mostro para vocês. Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Eu e você precisamos cumprir o propósito. Não interessa se você está do teu agrado, da forma que você quer, se está acontecendo do jeito que você quer. Você precisa cumprir o propósito. Amém? Agora você pensa bem. A Bíblia fala assim, nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais a Deus, a nós. Agora sabe o que eu estou querendo dizer? Se nós somos infiéis, somos chato, né? O povo chato, toda hora reclamando, ô Deus, e daí? Ô pai, isso aqui, nem deu tempo de acontecer, já está reclamando. Mesmo assim, Deus, Ele é fiel com a gente, não é verdade?
Toda hora Deus nos livrando, toda hora Deus nos abençoando. Agora você já pensou se você firmasse a estaca, parasse de ficar murmurando e começasse a agradecer ao Senhor e viver o propósito? O que Deus não pode fazer na tua casa? O que Deus não vai fazer? Se nós sendo maus, Ele dá a bênção. Agora imagina ser bom. Se vai ser fiel ao Senhor. Mas fiel não é fiel um dia, fiel é todo dia, fiel é toda vez. Não é uma vez só, é sempre fiel. Uma vez fiel, sempre fiel, até que o Senhor venha. Você está entendendo? Amém? Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja? Você está cumprindo o propósito, não desista. O que impede de muitas coisas acontecer são as reclamações, as murmurações. Isso aí impede. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque todas as vezes que você faz isso, você abre uma porta. O inimigo, ele se apresenta, ele escuta o que você está falando e vai até o trono de Deus. E vai lá e fala assim: olha, teu filho está reclamando disso, teu filho está falando isso. Ó, hoje ele xingou, hoje ele murmurou, hoje ele mandou para aquele lugar. Agora você permite? Posso? Posso dar uma tocadinha nele? Posso? Aí Deus, como Ele é fiel e justo, faz querer. Ele não queria, mas há um decreto. Então abriu mesmo a portinha. Não mata ele, hein? Não mata, porque ainda tem um propósito na vida dele. Aí o diabo desce e começa, ó, perturba aqui, perturba ali, perturba lá. Aí às vezes a gente quer botar a culpa em Deus, porque é por causa da obra do Senhor. Se a obra de Deus prejudicar a minha vida, então vou morrer, irmãos, morra, para de viver. O que prejudica a vida de um ser humano é pecado, falha, é vida errada, é prostituição, é ser ruim. Isso prejudica. Fazer a obra do Senhor só te dá benção. A obra do Senhor, se Deus não edifica a casa, em vão edifica. Como é que é? Em vão. Então, se Ele está falando que já tem um que guarda, tem um sentinela, tem um que faz, tem um que cuida. Então, se Ele não guardar, meu irmão, daí nós vemos com esse papo de que, mas parece que agora azedou. Comecei a fazer a vontade de Deus, comecei a jejuar, comecei a orar. Parece que agora ficou feio mesmo. Aí o cara fica com medo de fazer as coisas para Deus. Mentira do Satanás. É o próprio cão achando brecha, está cheio de brecha, cheio de pecado. Aí quer falar que é a obra. Não é a obra. A obra te defende. A obra te defende. Toda vez que você faz a obra, Deus te defende. Deus te defende. Deus te defende. Agora, quando você tem brecha, Ele vai se apresentar. Aí Ele pode falar assim, igual o Pedrão: olha, Pedrão, o diabo se irandou, pediu tua alma, mas eu roguei por você. Você está entendendo, irmãos? Para de deixar entrar na tua cabeça que obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor, prejudica a tua vida, a tua casa, teu lar. As brigas, as dificuldades não vêm por causa do Senhor, vêm por causa de brecha, vêm por causa de pecado, vem por causa disso, vem por causa da boca, fala demais, é por causa disso. Você já pensou? Eu fiquei, um dia não sei quem falou alguma coisa, falava que a gente não amava, que a gente não cuidava, que a gente não queria bem, não queria ver crescer. Eu falei assim: rapaz, deixa eu falar um negócio. Falei aqui no altar mesmo. Falei assim: nós somos igreja ou somos um centro de macumba? Nós somos feiticeiros, será? Será que nós estamos aqui para fazer o bem ou para fazer o mal, irmãos? Porque quando uma pessoa fala que a igreja está prejudicando, a igreja não está deixando, a igreja não está fazendo, parece dar uma impressão que nós somos tudo, estamos com os garfinhos aqui. Nós somos igreja ou não somos? Você está entendendo? Você está entendendo? Então o dia que a igreja estiver fazendo mal para você, meu Deus do céu, daí eu não sei. Não existe isso. Não existe. A igreja, ela funciona assim: se ela não puder ser bênção na tua vida, maldição nunca vai ser. Mas ela pode ser bênção, e é bênção. E é por isso que você está aqui. Você sabia disso? Mas eu estou vivo. Você está vivo porque uma igreja orou por você, porque tua mãe orou por você, e sua mãe orou por você porque ela aprendeu na igreja de algum lugar, porque ela ouviu alguém falando, porque o teu irmão, teu vizinho, alguém orou, alguém fez, por causa da igreja, por causa da igreja, por causa da igreja. Então a igreja só faz bem. Tira a igreja da face da terra. Tira.
Tira hoje a igreja. O que acontece? Alguém tem ousadia para falar? O que acontece se tirar a igreja hoje? Fala assim: hã? Se tirasse hoje a igreja, hoje, amanhã, no amanhecer de hoje para amanhã, meu irmão, já estava pegando fogo em tudo. Abusos, ladroagem, a ordem do mundo, a ordem desmorona, acaba. O que mantém as coisas em dia, o que mantém o equilíbrio da humanidade, eu falo isso com propriedade, o que mantém o equilíbrio da humanidade é a igreja do Senhor na face da terra. É a igreja. Então, meu irmão, aprenda uma coisa: a igreja só faz o bem, e a igreja vai te defender naquilo que o diabo e o teu irmão, o teu irmão, que eu quero dizer, o vizinho, sei lá quem for, não vai poder fazer. A igreja, ela faz, porque nós somos um corpo. E nós temos uma chama acesa. Mas todas as vezes que você sai do corpo, você está... Sabe, irmãos, alguém já viu filme de guerra? Né? Tem lá os pessoal lá, né? Na guerra, tudo alinhado, tudo certo, protegido. Aí se um desses aqui sai dessa área de proteção, ele fica vulnerável. E você já viu? Eu já vi muito filme de guerra. Antes eu gostava muito. Agora faz muito tempo que eu não assisto. Eu já vi muito isso. Aí tá todo mundo lá dentro, tá um protegendo o outro. Vai que eu te dou cobertura. Aí dá cobertura, tu vai. Aí o outro consegue chegar lá. Aí quando alguém louco sai fora do pelotão e sai sozinho, ele não dá 2, 3 passos. É 2, 3 passos, pá! Cai no meio. E daí a igreja dá cobertura, vamos lá. Aí pega o cara e traz arrastado de novo, vazando sangue, morrendo. Traz de novo para o grupo, para tentar restaurar o cara. Você está entendendo o que é a igreja? Você está entendendo? Outra coisa, teve outro ato profético aí. Esse foi o Eric, nem sabe o que fez, né? Ele nos deu fardas. Você acha que foi por acaso isso aí? Eu não vejo como por acaso. Eu vejo Deus sinalizando algo. Deus levantando um exército. Deus falando: olha, vocês são meus soldados. Milita. Aquele que é soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Deus está dando uma direção, falando: olha, filhos, estou levantando vocês como homens e mulheres firmes em mim. Amém? Vocês estão entendendo? Agora vai deixar as coisas do mundo atrapalhar, vai deixar o conselho do ímpio atrapalhar, vai deixar com que as coisas mundanas, deixar das... Irmãos, trocar o propósito por uma proposta. Falamos esses dias aí sobre isso. Trocar o propósito por uma proposta. Outra coisa que não me cai na cabeça, que eu ouvi também por esses dias: procurar ir para cá, para lá, para ver se cumpre o propósito de Deus. Daí eu fiquei pensando: mas se o propósito de Deus está se cumprindo aqui ainda não findou, como é que vai? Primeiro aqui. Vai fugir do propósito? Primeiro funciona aqui. Depois que acontecer aqui, aí vai funcionar lá. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando isso para querer prender ninguém, irmãos. Vocês são livres. Eu estou falando, se vocês quiserem viver isso comigo, ver isso acontecendo junto, vocês vão ver. Agora não me vem com conversa. Porque Deus... Irmãos, eu vou falar uma coisa e já finalizo aqui. Vou finalizar 15 minutos antes ainda. Tem muitas das vezes que eu falo amém, por respeito. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei assim: sabe qual que é o mais importante na vida de irmãos? Respeito. Eu falei assim: eu não concordo com o que você acabou de falar, mas eu respeito. E se você está disposto a pagar um preço por isso, é na fé. Mas eu não concordo, mas eu te respeito. Vocês estão entendendo? Então assim, nós respeitamos. Então muitas vezes você vai ver o pastor falar: tá bom, amém. Respeito. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes, quando você vem falar comigo, aconteceu com muita gente aqui já, né? Quando você vem falar comigo, você já vem com decisão tomada. Já vem com decisão tomada. E daí às vezes quer só transferir um peso pro pastor só. Mas a decisão já está tomada.
Daí eu falo, tá bom, beleza. O pastor concordou? Não, respeito a tua decisão. Respeito você que faz o que você quer. Mas se tudo que está sendo falado nesse altar, tudo que está sendo acelerado nesse lugar não falou nada ainda com você, eu não vou gastar mais 2, 3 palavras contigo, não. Porque o que já foi falado nesse altar nesse ano, eu estou falando só desse ano, mas imagina nós vamos pegar tudo. O que já foi falado, o que já foi acelerado, o que já foi dito. E ainda tem dúvida? Ainda tem dúvida? Ainda está procurando meios? Ainda está procurando lugares? Então, meu irmão, Deus abençoe. Segue nessa fé. Agora eu vou combater um bom combate e vou até o fim. Amém? Vamos pôr de pé. Cumprindo o propósito. Então lembre disso. Alguns vai avançar muito mais, mas alguns vai manter o fogo aceso. E isso é cumprir o propósito. Estar aqui é cumprir o propósito. Se esforçar para vir até aqui é cumprir o propósito. Isso agrada o coração de Deus. Agrada. Amém? Deus se agrada do teu esforço. Deus se agrada. E Deus está vendo. Parece que não está acontecendo nada. Não liga não, irmão. Não liga não, fica tranquilo. Já você vai ouvir. Já você vai ver. E as coisas do Senhor vai funcionar na sua vida, na sua casa e nesse lugar. Amém? Vamos orar? Que Deus venha abençoar a tua casa, teu lar, tua família. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Não desista, irmãos. Busque falar de Jesus para as pessoas. Fale dessa palavra essa semana, por favor. Fale com as pessoas. Transmita tudo aquilo que Deus está falando com você. Seja um ativador de vidas. Cumpra o teu propósito na casa do Senhor. Mantenha esse fogo aceso. Ajuda o teu pastor. Escute. Você não escuta, talvez não quer me escutar? Escuta aquela mulher que eu coloquei lá no grupo hoje, que deixou um legado. Hoje está nos braços do Senhor. Mas ela deixou um legado de perseverança, de amor, de cuidado. E ela fez um pedido quase no final da vida. Cuidem do meu filho. Cuidem dessa igreja. Honre essa casa. Honre o Senhor. Então eu faço dela as minhas palavras nessa noite. Sim, Jesus. Aumenta um pouco para nós finalizar com esse louvor. Amém. Se o Senhor te abençoe e faça brilhar gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos. Você está entendendo? Esse é o propósito de Deus sobre a nossa vida. Ele quer nos abençoar. O propósito de Deus é abençoar a minha vida e a sua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir essa palavra. Parar de achar que pastores, líderes
falam coisas para magoar, não, irmãos, nós não somos feiticeiros, nós somos homens de Deus, liberando uma palavra aqui para que você seja ativado, curado, liberto, restaurado e funcione. Ah, labaixou, reca, labanarabaxê, rica, labanarabaxou. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Alcance, Senhor, os corações que aqui estão. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, tu és santo, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Assim seja, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa nossas murmurações, perdoa nossa falta de fé. Perdoa, Senhor Jesus, nos perdoe, tenha misericórdia dessa igreja, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, tenha misericórdia de nós, e nos ajude todos os dias a vencer as lutas, as dificuldades, nos ajude a enxergar o que está sendo ruim em nossas vidas, e de maneira alguma é tua palavra, de maneira alguma é a igreja, de maneira alguma é o louvor, de maneira alguma são tuas coisas. Nós sabemos que o inimigo, ele distorce, assim como ele fez desde o princípio, distorcendo as coisas do Senhor, mas em nome de Jesus estamos lutando para um novo tempo, para uma nova estação, para um girar da chave do Senhor em nossas vidas, e eu creio nessa palavra, eu creio no teu avivamento, eu creio no que nós estamos fazendo, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, aleluia. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, tem uma coisa que eu quero falar para você. Eu vejo muitos pregadores falando, e eu ia fazer isso contigo. Quantos de vocês querem entrar nesse ambiente do Senhor? E aí, eu pensei uma coisa que eu já ouvi: só entra no ambiente aquele que saiu, porque aquele que já está nele não precisa de entrar. Você entendeu, irmãos? Nunca saia desse ambiente. Você não vai precisar de ficar entrando toda hora. Você já está nele, aonde você estiver. Tudo aquele que está no ambiente do Senhor, você não vai precisar de entrar de novo, porque você já está nele. Senhor Jesus, abençoe cada vida, cada casa, cada lar, cada família. Abençoe as nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Dê uma semana abençoada. Livra-nos dos nossos inimigos, Pai. Todo levante de Satanás, toda palavra contrária, para que o Senhor seja caia por terra em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, bruxaria contra a minha vida, contra essa igreja, contra a vida dos meus irmãos, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu rejeito. Eu rejeito na minha casa, na minha saúde, no meu trabalho. Eu rejeito nessa casa, eu rejeito na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu rejeito pelo poder do teu nome, porque há poder no teu nome, 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 Jesus Cristo Todo-Poderoso. Que esse poder, Pai querido Senhor, que aqueles homens ficaram esperando, até que do alto foi liberado, que esse poder se mova no nosso meio, em nossas bocas, em nossas mãos, em nossas vidas, em nosso trabalho e por onde nós passarmos, como homens e mulheres cheios do teu Espírito. Aleluia, aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, não prevalecerão, porque o Senhor é conosco de dia, de noite, na entrada, na saída, em todo lugar. Eu creio no teu poder, então ajuda-nos todo momento, em nome de Jesus eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Coloque assim a mão em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos possam dizer, porque dele, por ele
Para Ele são todas as coisas. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família.